Vamos então meditar aqui na palavra de Deus através desse estudo. E o tema é: Deus não quer apenas abençoar a sua vida. Ele, Deus, quer fazer de você a própria bênção. E começa dizendo: Deus não quer apenas abençoar a sua vida, Ele quer fazer de você a própria bênção. É o que Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, esta água fará nele uma fonte a jorrar. Muito forte isso aqui. Se você tem filhos, o que lhe dá mais prazer na vida? Qual é a sua glória? A maior glória dos pais é fazer com que os seus filhos se tornem melhores do que eles, vivam melhor do que eles viveram. Deus é pai, e os seus filhos devem ser a glória dele nesse mundo. Esta é a diferença que Deus prometeu na sua palavra, ao dizer: vereis a diferença entre o que me servem, não é isso? Entre os que me servem, daqueles que não me servem. Muito forte. Quando Deus fala em servir, não é você servir como pastor, como bispo, como oficial da igreja. Não. Servir a Deus é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ele é o primeiro acima de tudo e de todos, acima dos seus pais, dos seus filhos, acima da esposa ou do marido. Quando você faz do Senhor o primeiro na sua vida, você será também o primeiro na vida dele. Então ninguém pode culpar a Deus pelas suas desventuras, fracassos, má sorte. Não, somente a pessoa é responsável pela sua própria vida, porque a vida dele, daquela pessoa, depende do quê? Da escolha que ela faz, no caso da escolha dela. Ponto. Vamos dar uma pausa aqui. Olha que interessante, né? Quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ele se referia justamente, claro, a pessoa, ela pertencer a ele. E como que se caracteriza que uma pessoa pertence a Deus? Quando essa recebe o selo, que é o Espírito Santo. Veja que hoje em dia, no mundo, quando eles querem dar valor a alguma coisa, ou quando eles querem dar qualidade a algum produto ou algum serviço, eles criam certos selos de garantia. Não sei se você já deve ter visto num produto, num serviço, eles criam certos selos garantindo que aquele produto passou por uma inspeção e que ele é confiável, que ele é um produto 100% confiável. Então aquela empresa que trabalha nesse ramo, ela, podemos assim dizer, ela valoriza aquele produto com a sua etiqueta, com o seu selo. Com Deus não é diferente. Como que eu posso saber, ou como que nós podemos saber que realmente eu sou de Deus, você é de Deus? É quando Deus, ele dá o selo de qualidade para a gente. A maior das maiores, bênção. A bênção que está no topo do topo, porque a maior bênção não é a cura, não é a família toda na igreja. A maior bênção não é a riqueza material. A maior das maiores bênçãos, que faz a pessoa se tornar a própria bênção, ela receber o Espírito Santo dentro dela, ela ser morada de Deus. E quando ela é morada do Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito Santo, Deus está dizendo o seguinte: esse aí é meu, esse passou
pelo controle de qualidade. Todas as exigências, todas as prioridades necessárias para que ela ou ele se tornasse uma nova criatura, ela trilhou, ela fez, ela pagou o preço, ela obedeceu, ela fez o que eu pedi. Então, como ela seguiu os passos de Jesus, ela trilhou o caminho da obediência, ela tomou a cruz, negou a si, seguiu. Então, para que Deus venha tornar aquela pessoa propriedade dele e provar que ele está com ela acima de tudo, então ele coloca dentro dela o Espírito Santo, que é o selo de Deus. Significa dizer que aquela pessoa se torna a própria bênção. Porque, tendo Deus dentro de mim, como nós acabamos de ler no princípio, nós somos uma fonte sempre a jorrar. Todo dia, às 24 horas do dia está jorrando. Os 7 dias da semana, 31 dias do mês, 365 dias do ano, a pessoa está o quê? Jorrando. Ela tem lutas? Claro. Ela é humana? Sem dúvida. Ela passa por problemas? Nessa terra não tem um ser humano que não passe. Só que o que está dentro dela é mais forte do que o que está do lado de fora dessa pessoa. Então, ela é como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Então, se a senhora e o senhor, todos nós, você quer resolver os seus problemas? Nasça de Deus. Resolva primeiro dentro, que depois você vai resolver tudo do lado de fora. Você, todos nós, estamos, desculpe o termo, careca de ver. Significa dizer que nós já vimos vários exemplos de pessoas que depositavam suas expectativas em alguma coisa ou em alguém, supondo que se elas tiverem aquela coisa, ou se elas estiverem bem, ou tiverem aquele alguém, elas serão felizes. E o que mais nós temos visto são pessoas conquistarem aquelas coisas, ou terem aquele alguém, e viverem mais infelizes do que já eram. A ponto delas próprias dizerem: meu Deus, hoje eu tenho isso e continuo o quê? Infeliz. Claro, conhecereis a verdade, ela te libertará. Enquanto ela não conhece a palavra, ela não vai entender que o problema está dentro, não fora. Então a pessoa pensa: se eu casar, eu vou ser feliz. Casa e fica mais infeliz do que já era, porque junta os problemas delas com o problema de outra pessoa, porque todo ser humano tem seus problemas. Ou você acha que existe ser humano perfeito? Ou você acha que vai casar com uma pessoa perfeita? Até nos anjos se encontrou imperfeição? Imagine. Mas Lúcifer era o quê? Era anjo. Então, aquela pessoa vai ter aquele alguém e vai descobrir: não era isso que faltava. O que falta é dinheiro. Aí começa a lutar para ter dinheiro. Alcança mais dinheiro, começa a ganhar o dobro, o triplo. E continua infeliz. Com muito dinheiro. Aí daqui a pouco diz: não, estou muito sozinha, eu vou arrumar um filho, 2, 3. E aí vai colocando os filhos no mundo, para tentar preencher essa lacuna. E ela depois descobre que os filhos vieram e ela continua infeliz, e agora com mais um problema. Por quê? Qualquer ser humano que vier para esse mundo vai ter problemas. Você pode considerar seu filho uma bênção, mas você não pode esquecer que ele é um ser humano que tem vontade própria e que ele não vai continuar sendo uma criança a vida toda. Eu acho que você já deve ter entendido isso. Então, a pessoa fica nessa maratona de um lado para o outro em busca do quê? Da felicidade. E ela começa
Aí quando ela entra aqui, que nós explicamos para ela, na palavra de Deus, que a única maneira do ser humano ser feliz é ele ter um relacionamento com quem? Com o Criador, com o Altíssimo. A única forma de nós sermos felizes não é termos algo, é nós sermos de Deus. Não é fazermos, por isso que ali é claro. Achei muito interessante essa colocação aqui, que não adianta ser um bispo, um pastor ou um oficial da igreja, ter um título. O que vai me fazer ser salvo, guarde isso com você. O que vai me levar para o céu não é porque eu estou fazendo algo para Deus, ou deixei de fazer. Não. Fazer, estou falando deixar de fazer. O que vai me levar para o céu é eu ser uma pessoa que aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e procuro seguir os seus mandamentos. Quais são eles? Amará a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o resto? As outras coisas vos serão acrescentadas. Fazer, ajudar o próximo aí fora no sentido de fazer algo, faz parte. Mas o mais importante é, acima de tudo, Deus ser a minha prioridade. Amém? Então, quando você recebe o Espírito Santo, então você tem a mente de Cristo. Está lá escrito: transformai pela renovação da vossa mente. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem um novo coração. Aquele coração temperamental, pessimista, melindroso, aquele coração que te fazia uma pessoa melancólica. Você conhece uma pessoa melancólica? É só falar com ela que ela já começa. Como é que está? É aquela pessoa que sempre fica na defensiva. Coitado de mim, eu não sei o que fazer, fulana me fez isso, Beltrana me fez aquilo, estou passando por isso. Fica sempre lamentando, numa condição de coitadinha. Por quê? Tanto o espírito é velho, que é um espírito melancólico, como o coração é velho, porque é um coração que guarda o que não presta. O que presta não guarda, só guarda o que não presta. Então, quando você recebe, você tem um coração novo e espírito novo. Então, você vai ser guiado por quem? Por Deus. Às vezes você está passando por uma luta, um momento difícil, você dobra o teu joelho: ó Deus, fala comigo, me orienta, me ajuda. A maneira que Deus vai fazer para te ajudar, não importa, mas Ele vai usar. Ele vai usar alguém, Ele vai usar uma palavra, Ele vai usar o pregador, Ele vai usar aquela canção que tem uma letra na palavra para falar contigo, Ele vai usar um testemunho, Ele vai usar alguma coisa, porque está escrito na palavra de Deus, está escrito, na palavra de Deus está escrito: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Quando eu for, rogarei ao Pai que vos dê o Consolador, o Espírito da verdade, que esse mundo podre não conhece, nem vai conhecer. Ele vos ensinará toda a verdade. Amém? Como Deus irá fazer? Não importa, mas Ele jamais desampara. Como nós lemos, Ele é Pai. Se você, sendo pai, sabe dar boas dádivas aos filhos, sendo ser humano, imagine Deus, que é o autor do amor, é o Pai Celeste. Então, senhora, senhor, você que ainda não tem o Espírito Santo, o que falta você entregar para Deus? O que falta você abrir mão? Porque entenda, Deus só entra na casa, que é o meu interior, quando ela está limpa. Se existe alguma coisa suja, se existe coisas que você tem feito que desagradam a Deus, esta reunião é o momento de você colocar o rosto no chão, confessar com seus lábios
pedir perdão a Deus e abandonar essa má companhia, esse vício, esse sentimento mau, esse desejo impuro, seja lá o que for, essa mentira. Eu não sei, eu não estou dentro de ninguém, eu estou dentro de mim. Como ser humano posso errar, e quando erro, há uma grande diferença sobre a questão do erro, de quem nasceu e de quem não nasceu, porque quando você come uma comida que te faz mal, o que você faz? Entrou no estômago, o próprio organismo, ele espelha aquilo, ele começa a mostrar que algo está mal, e a pessoa vomita, porque aquele organismo não aceita aquela comida o quê? Estragada. Assim é a natureza de quem é nascido de Deus. Você pode errar, mas quando você erra, o Espírito Santo te cobra, a tua natureza espiritual te cobra. Você errou, você maltratou o fulano, você vai lá e pede perdão. Você cometeu esse erro, você vai lá e muda. Quer dizer, você não fica no erro, você vomita aquilo para fora, pede perdão e abandona aquilo ali. Essa é a característica de quem é de Deus, nascido, e de quem não é. A pessoa que não nasceu, ela segue errando, e aquilo não lhe incomoda, porque a natureza dela não é espiritual, é carnal. Então mentir para ela já se tornou algo comum, enganar os outros já é algo o quê? Comum. Ela faz aquilo e a natureza dela não lhe cobra, porque a natureza dela ainda é carnal, não é uma natureza espiritual. Compreende? Vamos concluir aqui. Quando os filhos obedecem aos pais, então tem a bênção dos pais. Mas se os filhos são rebeldes aos pais, o que os pais podem fazer por eles? É a pergunta, verdade. Vamos dar uma pausa aí. A pessoa que nasceu de Deus, ela tem os pés aonde? No chão. O que significa ter os pés no chão? Significa que aquela pessoa, ela alcançou o equilíbrio da vida. Porque ou eu pendo por um lado, ou eu pendo por outro. E quem vive nos dois extremos, infelizmente, nunca vai conseguir, podemos assim dizer, encontrar a felicidade. A pessoa só encontra a felicidade quando ela encontra o quê? O equilíbrio. Não pode ser 8 nem 80, tem que estar ali no meio, direitinho. Então, ou existem pessoas que elas, infelizmente, culpam os outros dos seus problemas, etc. e tal, e não assumem suas responsabilidades, ou de repente elas até têm consciência do seu erro, mas não querem mudar. Não adianta. A pessoa que tem o pé no chão, ela tem a seguinte mente: eu sou resultado do que eu planto. Não existe sorte, tampouco azar, tampouco destino. Se eu plantar com Deus, naturalmente eu vou colher com quem? Com Deus. Pode não ser no meu tempo, mas o tempo de Deus vai chegar para mim. Então a pessoa não anda por aí dando coice nos outros. Você sabe o que é isso? Ou eu estou usando uma palavra muito vulgar? Porque eu acho que não há outra forma de expressar. Há pessoas que elas estão mal com elas mesmas, estão agindo de uma maneira má, estão colhendo o que é mal, e ao invés de assumirem que elas precisam mudar sua maneira de agir, de falar com os outros, seu comportamento, não. Continuam fazendo do mesmo jeito. E quando vão colher o que não presta, querem jogar a culpa nos outros. Joga a culpa no marido, na esposa, nos filhos, no governo, no pastor. Ela nunca é culpada. Fez uma má escolha de um relacionamento. Mas a culpa é da pessoa, não minha. Se precipitou em alguma coisa que ela comprou, que ela assumiu, e aí a culpa não é dela, a culpa é dos outros. Enfim, a pessoa nunca assume, ela nunca assume a condição que ela está vivendo.
Então a pessoa que nasce de Deus, ela tem justamente essa consciência. Minha vida é resultado do que eu planto. Problemas todos temos. Até nisso a pessoa é esclarecida. Quando vem as lutas, ela vai a Deus. Ela vai a Deus, ela pode pedir até uma oração, mas ela tem consciência que para Deus mudar a vida dela só depende dela. É ela quem tem que plantar, fazer o voto dela, é ela quem tem que obedecer. Porque, como diz a Bíblia, a fé que tenhas para ti. Deus deu uma fé para você. Deus não deu apenas para mim, Ele te deu uma fé. Então Ele quer que você use a tua fé. Jesus falou para a mulher hemorrágica: a tua fé te salvou. Ou não? Então, por favor, para de culpar os outros, para ficar na defensiva aí, jogando os seus infortúnios, que foram escolhas más, erros que todo mundo comete, na conta dos outros. Olha para frente, muda a tua maneira de agir, muda a sua maneira de ser, que sua vida vai mudar. Amém? Para concluir, lembro-me de uma mãe que tinha um filho viciado nas drogas. A mãe tinha uma situação muito confortável, não tinha problemas econômicos, mas o filho envolveu-se com drogas e começou a viver no meio dos viciados. A mãe queria ajudá-lo, mas ele não queria a ajuda dela. Ele queria continuar nos vícios, ou com os vícios. Ele não tomava banho, comia mal, vivia mal, dormia mal. Ele era como um mendigo. Por mais que a mãe tentasse ajudar, ele a rejeitava. A pergunta é: a mãe é culpada em ter um filho assim? Não. A mãe chorava, sofria, mas não podia fazer nada. Ela só poderia ajudar o filho se ele voltasse para casa e dissesse: mãe, eu preciso de ajuda. Bem, isso aqui está claro, né? É a nossa condição diante de Deus. Ele tem todo o poder, mas se eu não reconhecer que preciso dele, ele não pode me ajudar. O mesmo acontece com o ser humano. Deus nos dá o melhor. Um exemplo disso, hoje, é a pandemia do coronavírus, que todos nós enfrentamos. O oxigênio para pessoas que estão internadas com o coronavírus é a maior riqueza que existe nessa terra, não é? É a pergunta. Mas somente hoje, nessa pandemia, é que as pessoas reconhecem a misericórdia de Deus em nos dar o ar, o oxigênio para todos, para os bons e para o quê? E para os maus. Deus tem dado a você inteligência, razão e discernimento para escolher o que fazer na sua vida. Mas se a pessoa decidir viver sem dar satisfação a Deus, sem considerá-lo em sua vida, então, o que Deus pode fazer por ela, por uma pessoa assim, rebelde? O que ele pode fazer? Absolutamente nada. Por isso, vamos agora nos derramar diante dele, confessar nossos pecados, pedir a ajuda dele naquilo que nós não conseguimos vencer por conta própria. Amém?